Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1550 inscritos. E neste vídeo de hoje eu trago para vocês a história dos nabateus, esse povo de origem semita que eram comerciantes que viviam viajando pela Arábia e acabaram ocupando este território que era antiga região de Edom e fundaram a cidade de Petra, o seu próprio reino, controlaram a Rota da Seda e também entraram em rota de colisão com os judeus, os romanos e até indiretamente os egípcios. Mas enfim, vou contar essa história, esses detalhes, inclusive com a sua origem bíblica, né, como são mencionados na Bíblia. Mas antes de começar a contar a história dos nabateus que venceram a enquete por um ponto de vantagem contra os lídios, foi uma vitória aí bem acirrada, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera, que ajuda demais a divulgar o canal e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, então tem várias civilizações aqui do Oriente, tem o Ocidente com os povos bárbaros, tem Ásia com várias civilizações, também África e também as sagas como a saga romana e a saga bizantina, do conta a história de todos os imperadores romanos e bizantinos, incluindo os usurpadores. Então tem muita coisa que vocês podem dar uma conferida na videoteca do Zelota. E também me sigam no Instagram, @zelota, onde vocês podem ficar sabendo das novidades do canal e também participar das enquetes e assistir aos meus vídeos do Curta com o Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos aqui do canal e são publicados lá no IGTV. Vídeos aqui todas as quartas com os especiais às 20 horas e com a saga bizantina aos sábados às 17 horas. E esse aqui é um especial que eu trago a cada meta de inscrito batida. E a nossa próxima meta agora é de 1950 inscritos. Eu conto com vocês. Vídeos aqui todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo, sem enrolação. Vamos lá para a história dos nabateus. Bom, os nabateus, como eu falei no iniciozinho aqui do vídeo, eram um povo de origem semita e eles habitavam ali o norte da Arábia, o sul da Jordânia e Canaã. É um povo que é chamado até de uma forma meio irônica de os edomitas reciclados. Bom, mas quem são os edomitas? Quem são esse povo, Zelota? Bom, os edomitas é o seguinte, era um povo que também era um povo nômade, mas ao contrário dos nabateus, não era um povo comerciante. Enfim, eles chegaram nessa região e se fixaram por lá e fundaram Edom. Só que tem uma origem bíblica para os edomitas. E é o seguinte, a história é que Edom é como ficou conhecido Esaú. Esaú, ele era o filho primogênito de Isaac e, consequentemente, neto de Abraão. Bom, segundo a tradição cristã, ou judaica, né, já que está no Velho Testamento essa história, houve uma briga entre Esaú e Jacó. Na verdade, dizia até que os dois brigavam no ventre de Rebeca. E aí o Esaú brigou com o Jacó porque ele estava com fome e aí brigou por causa de um prato de sopa. Então ele havia pedido o prato de sopa e em troca ele daria sua posição como primogênito para o Jacó. E aí depois disso ele partiu, foi embora e lá ele fundou Edom. Então tem a passagem na Bíblia, no livro Gênesis, que diz o seguinte: assim Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú é Edom, então está no Gênesis 36:8. Bom, os edomitas, esse povo que surgiu de Esaú ou Edom, eles acabaram sendo subjugados pelos assírios da época do rei Nabucodonosor. E aí aconteceu aquele processo, né, como eu expliquei lá no vídeo dos assírios. Eles pegavam esses povos que eles conquistavam, dominavam no caso, e misturavam com outros povos em outros territórios que haviam sido dominados por eles.
E aí o que acontecia é que esses povos, né, misturados, eles não poderiam se rebelar, estando junto com outros povos que falavam outras línguas, eram de outras culturas, enfim. Mas acabou não dando certo, que os medos ali acabaram conseguindo fazer uma rebelião contra os assírios e derrotaram eles. E aí aconteceu que durante esse período que na Bíblia chamam de exílio ou de cativeiro, os edomitas desapareceram, eles acabaram não retornando para Edom. E aí aquele território ficou desocupado por um bom tempo, até a chegada deste povo nômade comerciante, que viviam viajando lá em caravanas pelo deserto da Arábia. E aí esse povo eram os nabateus, que aí eles acabaram ocupando aquela região por volta do século 5 ou 4 a.C. E aí, segundo a tradição bíblica também, diz que os nabateus são conhecidos como Nebaiô. E Nebaiô era o filho mais velho de Ismael. Existe uma outra relação ainda mais antiga entre os edomitas e os nabateus, que seria por conta do casamento do Esaú com a Basemate, que era a filha de Ismael, consequentemente irmã de Nebaiô. Se alguém conhece essa história, dá uma confirmada aí nos comentários. Bom, registros históricos a respeito desse povo. Uma primeira das passagens que tem foi da batalha que aconteceu contra os Seleucidas. Bom, eles tinham na época o rei Sírio, né, que era o Antígono, que foi ali o sucessor de Alexandre o Grande, enfim, né, aquela partilha que teve, como eu expliquei lá naquela história, no vídeo que eu fiz sobre a queda da Macedônia. Isso foi em 312 a.C. E aí aconteceu essa batalha e foi o primeiro registro de um contato de um povo com os nabateus. Bom, e como eu mencionei já anteriormente nesse vídeo, os nabateus eles eram comerciantes, dominavam ali aquelas caravanas no norte da Arábia, inclusive era considerado o povo mais importante daquela região. E aí eles dominavam essa região entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. E aí eles se aproveitavam dessa localização onde eles viviam para cobrar por proteção, né? Ele proteger os povos que viajavam pelaquela rota, né, que fica conhecida como Rota da Seda, contra ladrões de estrada, assaltantes e tal. Só que aí tem uma curiosidade que é um relato do historiador grego Diodoro Sículo, historiador do século I, que dizia o seguinte, que os nabateus, eles eram uma tribo de salteadores, ou seja, eles que assaltavam as caravanas que passavam por ali. E aí esse relato foi feito numa publicação desse historiador, do Diodoro, chamada de Crônicas sobre o Fim do Império Persa, que foi publicado no ano de 50 depois de Cristo. Bom, os romanos, eles utilizavam essa rota. Eles eram comerciantes também, né? Os romanos não eram só domínio e tal. E eles consumiam produtos de luxo, né? Como seda, perfumes, gostavam de umas especiarias e tal. Isso, claro que os romanos começaram essas viagens pela Rota da Seda graças a 4 comerciantes que tiveram a coragem de viajar até a China atrás da famosa seda. E claro que eles queriam saber como é que se produzia seda. E os chineses, claro que não disseram como era, né? Eles achavam que plantava, vinha da árvore. E aí eles compravam e muita gente passava por ali. E ali os nabateus, eles fundaram a sua cidade principal, que era a cidade de Petra. E na cidade de Petra era justamente onde passavam essas caravanas. E aí foi o que eles fizeram. Começaram a cobrar desses comerciantes que passavam pelos produtos que eles levavam, um imposto. Então era cobrado esse imposto de todos esses viajantes que passavam por Petra. E aí outra forma que eles encontraram de ganhar uma graninha extra foi de construir cidades pousadas, onde esses viajantes que já pagavam ali uma taxa para passar por Petra iriam parar para descansar, né?
E essas cidades pousadas ficavam no Negev, que é um deserto em Israel, que ia também até o Sinai. Bom, existem outros momentos na história encontrada na Bíblia que os nabateus aparecem desde o ano de 170 a.C. Bom, um desses momentos vai ser na época da revolta dos Macabeus, que aconteceu a guerra entre os Macabeus e os Seleucidas. Bom, os nabateus tinham uma boa relação com os Macabeus, que eram o Judas, o Macabeu, e também o Jonatan. Eles eram irmãos. Inclusive o Jonatan acabou substituindo o Judas depois que ele acabou indo para o mundo além vida. E aí nessa época foi do rei Aretas I. E aí tinha um personagem que foi o cara responsável pelaquela introdução helenística dentro da Judéia, que se chamava Jasão. Ele tinha uma influência forte em cima do sumo sacerdote de Jerusalém, que era o Menelau. Esse nome lembra lá o rei Menelau, lá da história da Ilíada, né? E aí ele começou a influenciar o Menelau, começou a helenizar ali o pessoal todo, os outros sacerdotes, enfim. Ele acabou sendo expulso de Jerusalém depois do massacre que aconteceu por lá. E aí é onde aparecem os nabateus, que é justamente quando Jasão foge de Jerusalém, ele vai pedir exílio ao rei Aretas I, que nega esse exílio justamente pela amizade que ele tinha lá com os Macabeus. E a história diz que o Jasão saiu viajando de povoado em povoado e não era aceito em canto nenhum. Acabou meio que virando uma maldição para ele. Outro momento em que os nabateus aparecem na Bíblia seria na conquista de Damasco, que aconteceu na época do rei Aretas III, que reinou de 84 a 56 a.C. E um pouco depois, na época do rei Aretas IV, que reinou de 9 até 40 depois de Cristo. Na época do Aretas IV, foi quando aconteceu a conversão de Paulo, de Saulo de Tarso, que virou Paulo, ao cristianismo, e ele foi pregar em uma sinagoga em Damasco e teve que fugir dentro de um cesto, né, e passando ali por cima das muralhas de Damasco por umas cordas. Então esse evento aconteceu durante o reinado do Aretas IV, na época desse domínio dos nabateus na cidade de Damasco. Outras questões aqui que são a questão da língua, né, da cultura e religião. Bom, os nabateus eles falavam o aramaico, né? Essa é a língua que foi criada pelos arameus, que eu já falei sobre eles aqui no canal. E também a sua religião, ela era politeísta. Existem algumas semelhanças com o judaísmo com relação à questão do Deus, né? Que era o Deus do Sara. Esse Deus ele tinha uma esposa, né? Que era Ussa. Mas por semelhança com Deus, enfim, tem duas versões a respeito desse Deus. Eu vou contar aqui as duas que eu encontrei nas fontes que eu pesquisei. Bom, a versão do Sara, que era representado, e seria o seguinte: ele era representado pela água. A água para os nabateus representava fertilidade. Outra forma dele ser representado era em pedras, que eram esculpidas como fossem um boneco com olhos grandes. E a pedra, ela representa a criação. Só que tem uma outra versão que eu li que diz que esse Deus do Sara, ele não era representado assim como o Deus cristão judaico. Então ele não teria nenhuma representação. Então são as duas versões que eu encontrei. Outra coisa é que Petra, que era essa cidade mais famosa dos nabateus, era também conhecida como a cidade dos mortos, porque existiam também muitos túmulos que foram encontrados lá. Inclusive essa imagem que representa Petra era de um antigo monastério ou templo
que sobreviveu a terremotos que aconteceram por lá, que eu vou falar um pouco mais na frente. Bom, dentro de Petra foram encontrados ali pelos arqueólogos grandes tumbas que existiam lá e também um tipo de ritual que era feito, que tinha comida, talvez danças, algumas coisas que eles faziam nesses sepultamentos. Outra coisa com relação à cultura deles eram as suas esculturas feitas em pedra, as cerâmicas, né, e essas esculturas feitas nas paredes da cidade de Petra. E a própria cidade, né, esse próprio templo, né, que foi construído com essa arquitetura com estilo greco-romano e também com a influência oriental. E outro detalhe, o tipo de pedra que foi utilizado, né, que em horários diferentes do dia, ela muda de cor. Então ela também está conhecida como a Cidade Rosa, a Cidade Fantasma, enfim, tem vários nomes da cidade de Petra, que inclusive em grego, Petra significa pedra, porque ela foi construída dentro de uma montanha, né? E é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né? Que chamavam, os mundos antigos apareceram todas, só ficaram as pirâmides de Gizé. Então essa daí é uma dessas maravilhas do mundo, inclusive é patrimônio aí pela Unesco, mas patrimônio mundial. Bom, voltando aqui aos nabateus, questão da economia. Bom, basicamente eles viviam desse comércio de especiarias, muitos produtos que vinham da Índia, como esses temperos, condimentos, mirra, entre essas coisas que só gostava de comprar por lá, e também a agricultura, né? Apesar de ser uma região hoje, que é considerada região seca, a cidade de Petra ela foi construída com um sistema de irrigação e isso fazia com que eles pudessem cultivar, plantar, então fazia parte ali do comércio deles, né? E o detalhe que eu não mencionei anteriormente, que Petra foi construída em 302 a.C. Agora o período em que houveram os conflitos. Bom, tivemos o primeiro registrado que foi na época dos Seleucidas, como eu falei anteriormente. Bom, os Asmoneus, eles eram aliados dos nabateus. Só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho que eles acabaram se desentendendo e viraram adversários. Falar inimigo, porque a palavra no dicionário de inimigo é quem está numa guerra em lados opostos. Não necessariamente você odeia aquela pessoa, mas você está numa guerra em lados opostos, são inimigos, é óbvio. Mas teve gente que me questionou sobre isso. Mas enfim, vamos lá. E aí os nabateus acabaram entrando nessa rota de colisão com os asmoneus. E essa guerra entre os asmoneus e os seleucidas, que desencadeou na Guerra dos Macabeus, vai resultar na intervenção romana de Pompeu Magno e que consequentemente vai acabar dominando a Judéia décadas depois. Bom, o que aconteceu aqui, o rei judeu chamado de Alexandre Janeu, ele havia forçado alguns nabateus a se converterem ao judaísmo. E também ele invadiu algumas cidades, como a cidade de Moabe e de Gileade, e acabou impondo também um tipo de imposto, um tributo. Só que aí o rei nabateu consegue contra-atacar o rei Obadas I, e aí ele consegue derrotar os judeus em 90 a.C. Agora, a questão dos romanos, né? Os romanos vão aparecer pela primeira vez na história dos nabateus por volta de 62 a.C. Bom, eles tinham feito uma campanha militar para tentar dominar a cidade de Petra. O que aconteceu foi que houve um cerco em Petra e essa campanha foi liderada por um general que ele era governador da província da Síria, que havia sido colocado lá pelo Pompeu Magno, que era o Marcos Emílio Escauro, conhecido também como o Jovem, porque ele tinha um pai que tinha o mesmo nome que o dele, então para diferenciar. Só que ele tinha um certo histórico aí já de ser um cara corrupto. Para quem viu lá o meu vídeo sobre o Jugurta, e os Numídios,
né? Porque ali tem uns romanos que gostavam ali de uma coisa por baixo dos panos. E aí aconteceu que durante esse cerco houve uma proposta de um suborno para que os romanos fossem embora. Os romanos estavam numa situação de estar em um território que era um terreno bem complicado, no meio do deserto, e os suprimentos começaram a acabar, e aí o Escauro acabou pensando bem em aceitar esse tributo. E aí houve um cara que iria intermediar essa negociação, que era o rei Asmondeu, chamado Hircano II. Esse rei, inclusive, era filho do Alexandre Janeu, ele mesmo que entrou em conflito com os nabateus, só que ele era amigo do rei Aretas. E aí ele fez ali esse intermédio. E aí os romanos baixaram o cerco e acabaram devolvendo alguns territórios que pertenciam aos nabateus, incluindo a cidade de Damasco. E vamos ter uma outra guerra contra os judeus, só que dessa vez agora contra o rei cliente Herodes o Grande, que foi colocado na Judéia pelos romanos, depois toda essa confusão que aconteceu dos macabeus. E aí ele entrou na guerra contra a Nabateia, e foi durante o reinado do Malico I, que inclusive dizem que era primo dele, do Herodes. E o Herodes teve a ajuda da Cleópatra. Mas aí os nabateus resistiram por um ano e tal, até eles sofrerem uma derrota. E uma parte do território havia sido repartido ali entre o Herodes e a Cleópatra, que ela havia ficado com a parte que era do Golfo Pérsico. E aí o reino nabateu resistiu até a chegada em definitivo dos romanos, que foi em 106 depois de Cristo, com Trajano, que resolveu tomar Petra e transformar o território nabateu em uma província romana, que seria a província da Arábia. E aí durante o século V, já depois de Cristo, aconteceram 2 terremotos que abalaram as estruturas de Petra. E aí os nabateus estavam vivendo por lá ainda como, enfim, como fosse um reino cliente dos romanos. Eles acabaram saindo do seu território, saíram de Petra, deixaram a cidade. Inclusive a cidade ficou abandonada, né? E aí eles se misturaram com outros povos, e durante esse período em que eles viram com outros povos, acabaram perdendo a sua identidade e a sua cultura, que ficou apenas gravada lá nas paredes da cidade de Petra. Então a cidade de Petra ela vai virar uma cidade fantasma por muitos séculos, até ela ser encontrada pelos beduínos, que mantiveram o segredo dessa cidade por muito tempo, até a chegada de um arqueólogo suíço que vai conseguir convencê-los a mostrar onde fica a cidade. E aí é uma história que eu vou contar lá no Curta com o Zelota. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido essa história, e estarei contando essa história, como já disse, lá no Curta com o Zelota amanhã, lá no IGTV. Quem for membro do Acampamento Zelota pode assistir agora mesmo, terminando esse vídeo. Você já pode ir para lá que o vídeo está lá à disposição. E também no sábado, né, estarei voltando com a saga bizantina, com a história do Basílio I, primeiro rei da dinastia macedônica. E também na sexta-feira tem a nossa enquete para a escolha de qual civilização ou quem vocês querem ver o nosso especial de 1.600 inscritos. Bom, vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até sábado. Falou, pessoal.